Amigas, amigos, estamos aqui para gravar mais um vídeo nesse primeiro tema do nosso processo de formação continuada e multiplicadora. Primeiro, mergulhamos na longa história da Terra e aí vimos como ela foi trabalhando 4 bilhões, mais de 4 bilhões de anos para poder chegar a criar os ambientes de vida que nós conhecemos. Por outro lado, depois analisamos também a presença humana nos biomas e olhando principalmente os biomas no Brasil. E aí, lembrar que nós inclusive acrescentamos um bioma criado dentro, principalmente na área do bioma Caatinga, que é semiárido, não é árido, não é desértico, e já tem uma área grande, maior do que o território do Ceará, já desertificado. Então nós estamos levantando que há um 8º bioma no Brasil, para que nós pensemos como conviver com um bioma que é desertificado. Está feito um desafio, certamente para as populações que estão nessas áreas e para nós todos pensarmos junto com eles como fazer. Então, presença humana nós trabalhamos no último vídeo. Agora, nós queremos trabalhar de novo a presença humana. Só que queremos introduzir dizendo que não é todo mundo que está fazendo uma presença que provoca desequilíbrio nos biomas. Não é toda a população. Graças a Deus não é toda a população, certo? Há principalmente um número menor de pessoas que estão ligadas a empresas, que estão ligadas, portanto, à iniciativa econômica. E dentro do capitalismo é uma iniciativa econômica que quer concentrar riqueza, quer produzir mercadorias mais do que alimentos e de fato coisas úteis, quer produzir para a indústria, para então multiplicar ainda mais os processos de geração de riqueza concentrada. Tá? Então, são principalmente estes que são responsáveis pelos desequilíbrios que estão acontecendo nos nossos biomas. Agora, de qualquer maneira, cada um de nós tem que se perguntar até que ponto eu também não me deixo envolver pelos interesses desses grupos e aí, através do consumo, eu talvez contribua também. Talvez através, inclusive, do descuido que eu tenho no uso da água e outras formas, na energia, etc., nós também podemos contribuir. Agora, lembrar que a causa principal, os grandes responsáveis, são esses que provocam mudanças profundas nos biomas e, inclusive, mudanças profundas no próprio clima geral do planeta Terra. E aí sim, é reconhecido com a pesquisa de que é essa velocidade crescente de concentração de riqueza na mão de cada vez um número menor de pessoas e o uso de fontes fósseis, certo? E de destruição dos ambientes naturais, no caso dos biomas, para fazer um uso diferente da própria Terra, são as duas causas principais que provocam esse aquecimento do nosso planeta. Esse tema das mudanças climáticas vai ser aprofundado no segundo módulo do nosso processo de formação desse ano. Hoje, e nesse momento agora, do nosso diálogo com o Marcos aqui, nós vamos aprofundar se há formas de convivência com os biomas. Quer dizer, o que é que nós temos? Nós já falamos lá que no início, até 1500, nós tivemos povos que não destruíram praticamente a natureza ou aquilo que a natureza tinha gerado. Como é que eles viveram? Quais foram as formas de vida deles? Eles continuam vivendo daquele jeito? Modificaram? E eles estão nos desafiando a nós também mudarmos o nosso modo de vida? Esse é o nosso assunto agora nesse vídeo. E aí o Marcos vai introduzir esse tema que nós chamamos a busca de sociedade, construção de sociedades de bem viver ou do bom viver. Logo de início, eu queria, ainda no campo da reflexão crítica sobre os fatores que estão levando à destruição
dos ambientes onde a vida é possível, dá uma ênfase no fato de que o sistema do capitalismo ele não consegue sobreviver a não ser produzindo cada vez mais e vendendo e consumindo cada vez mais. É o que se chama crescimento econômico ilimitado. O Papa Francisco, na sua encíclica Louvado seja Senhor, Laudato Si, insiste nessa ideia que veio da pesquisa do Instituto Intercontinental, Centro Intercontinental de Mudanças Climáticas, né, o conjunto de cientistas dedicados a esse estudo na ONU, que é essa ideia. Há dois fatores principais de mudança climática e mudança dos biomas. Um que é o crescimento econômico ilimitado, portanto, o próprio sistema do capital, e o segundo que é a explosão da população mal dividida no planeta. Então, vamos depois refletir mais sobre isso. Nós estamos em busca de caminhos alternativos e já tem havido uma série de iniciativas, não apenas de diminuir os males que a mudança climática tem feito, né? E essas destruições que o Ivo acabou de mencionar, né? Nos biomas, como eles eram antes e estão virando hoje, o fato do deserto ter aparecido onde antes era caatinga ou pampa é um exemplo, né? Mas pensar em como criar hoje outras maneiras de viver e de organizar a vida humana e a vida em geral, que não sejam depredadoras como é o sistema do capital. Não há uma solução milagre que baixa do céu e que transforma tudo de um dia para o outro. Nós é que somos os sujeitos dessa transformação. Por isso o curso é para que cada vez mais gente se comprometa a fazer essa mudança, não é? Na sua maneira de viver, nas suas relações e nos modos de lidar com os bens que a natureza oferece. Então, há um conceito novo que é antigo, mas que está agora voltando a ser discutido, que tem sido chamado de bem viver ou bom viver, e que é muito distinto do bem-estar, não é? Do mundo ocidental. Bem-estar para o mundo ocidental é ter casa, carro, e que cada vez ter mais casas, mais carros, mais facilidades materiais e acumular riqueza, não é? Quando isso está se mostrando não só impossível, mas também gerador de infelicidade. O fato é que o bom viver é um outro caminho. E ele vem das populações ancestrais, originárias, dos povos nativos de diferentes países e continentes, inclusive dos nossos povos nativos na América Latina, né? Ao mesmo tempo, e mesmo sem recorrer a esse conceito, existem experiências que estão se desenvolvendo e que inovam, criam um novo modo de relação entre as pessoas, das pessoas com outras comunidades desse tipo e também com a natureza, o meio natural. São elas a economia solidária com as suas cooperativas, com as suas associações, com as suas comunidades autogestionárias, as ecovilas, que são já formas coletivas, comunitárias de vida no campo, e os bairros e as cidades em transição que estão apontando para uma nova maneira de organizar a cidade que inclua o viver bem na cidade e o equilíbrio com o meio natural, que a gente não pode expulsar da cidade, ao contrário, tem que convidar os meios naturais exteriores a ela a voltarem para dentro dela. É o que eu chamo de ruralizar a cidade, replantar a cidade.
Tempo atrás nós falamos que era também amazonizar os biomas. Amazonizar o bioma, criar floresta no interior das cidades, né? E que existem no hemisfério norte, principalmente, eles destruíram uma parte dos seus biomas lá e depois continuaram a destruir aqui e melhoraram de novo os biomas onde eles vivem. Então, as empresas deles estão destruindo os nossos biomas, enquanto eles estão resgatando os biomas deles. Isso é outra das desigualdades que o capitalismo tem realizado no mundo, nos hemisférios, né? Então, o bom viver parece uma palavra, bom, isso aí é viver com todo o suficiente e não ter preocupação. Não, é diferente. Para os povos nativos, eles trazem a ideia de que só pode se criar bom viver no espaço da comunidade. Então, a noção de comunidade é trazida como fundamental para definir bem viver. Segundo, o bem viver é o bem viver de todas as formas de vida, não é só do ser humano. Então, já que o ser humano depende de outras formas de vida para viver, ele tem que cuidar delas. E elas, no espaço da comunidade, têm que também poder viver bem, até para poderem ser consumidas pelo ser humano, sem destruição tal que elas não se reproduzam mais, portanto, com sustentabilidade. Essa é a ideia, é de você reproduzir as condições de vida para que elas se reproduzam e sejam levadas adiante e nós, junto com elas, tenhamos uma condição de vida sustentável, né? Então, nesse sentido, uma coisa importante, porque a comunidade ela precisa de um espaço concreto para poder existir. E aí entra um novo conceito, que é o território, não a propriedade. Então, o território se contrasta, ele se opõe, ele questiona a propriedade de tipo capitalista. Por quê? Porque ele é o espaço doado pela terra, ou pelo Criador, por Deus, para aquele povo, para aquela comunidade poder viver ali. E por isso que ele precisa, inclusive, conviver com esse mesmo espaço. Porque ele não vai ter outro. É esse aí que ele vai viver. Então ele precisa trabalhar. Isso leva a repensar tudo, inclusive a agricultura, por exemplo. Isso que você estava dizendo. Não se pode consumir as coisas correndo o risco de que elas não se reproduzam. Tem que fazer o caminho inverso. Nós temos que fazer, inclusive, a agricultura combinando com floresta. Isso. Então, o sistema agroflorestal, os sistemas agroflorestais, porque dependem, inclusive, de sementes típicas e de processos de umidade, quantidade de água de cada bioma. Então, sempre a relação com o bioma é essencial para a gente poder pensar estas alternativas também. Perfeitamente. Então, pensar o bom viver a partir dos povos ancestrais é um caminho que tem que ser lembrado, vem de um ambiente anterior à industrialização, né? E o que nós fazemos com um mundo altamente industrializado de atualmente, que produz não só produtos em quantidades, mas lixo e desperdício em quantidade? Nós vamos ter que ter um caminho de resgate dos territórios e dos biomas, que não é o mesmo dos indígenas, dos povos originários, que vem com o conceito do bom viver como comunidades, etc, etc. Então, vem o Euclides Mance com a proposta da filosofia da libertação de bem viver no fim dos anos 90, não é? Compreendido como a proteção e a promoção das liberdades públicas e privadas eticamente exercidas. E a gente pode completar, sustentavelmente exercidas, né? Então, essa definição é interessante porque ela traz esse conceito de liberdade para dentro, né, da discussão. Bem viver como liberdade.
que significa liberdade? Segundo um autor indiano que é prêmio Nobel, o Amartya Sen, ele define muito bem liberdade como, primeiro que tudo, liberdade em relação às necessidades básicas do ser humano. Superar essas necessidades é se libertar da tarefa animal de manter a vida física. É ir além da vida física e poder, com base na satisfação dessas necessidades, se dedicar ao desenvolvimento das nossas qualidades humanas, nossos potenciais, né? Então, esse tema da liberdade questiona a economia do capital, que em vez de ser voltada a satisfazer as necessidades, é voltada para acumular riqueza material somente por alguns e às custas da maioria e às custas da destruição do meio natural. Nesse sentido, de novo, nessa linha de diálogo, vale a pena a gente lembrar a diferença que tem liberdade e livre iniciativa. Isto. Porque livre iniciativa está ligada na história a quem tem poder de tomar a iniciativa. Portanto, está ligado já a uma concentração de poder de capital. Tá. Então, a grande ilusão que está ainda presente na nossa história, que nós precisamos libertar-nos dela, é de que a livre iniciativa seria a promoção da liberdade. Ela, na verdade, ela limita a liberdade. Ela entrega a liberdade de iniciativa só para aqueles que têm poder do capital. Todos os outros estão excluídos. É o que nós trabalhamos nesses últimos tempos, dizendo, no máximo tem 1% que tem possibilidade de livre iniciativa e os 99% estamos excluídos disso. Por isso e que a serviço deles, explorados e dominados por eles. Por isso que a perspectiva dos diferentes caminhos de construção do bem viver é para esses 99%. Então nós temos que ter enorme criatividade. E por isso que conhecer os biomas, conhecer as condições concretas que a Terra criou para a vida é fundamental. Por quê? Porque aí, se nós quisermos continuar vivendo, e se quisermos, inclusive, diminuir ou enfrentar o que tem provocado as mudanças climáticas e todos os desequilíbrios de água e tal, nós vamos precisar exatamente reconstruir, trabalhar com a terra. Por isso que uma coisa que eu gosto dos indígenas quando falam é relações harmônicas, e aí harmonia, né? Harmônicas entre nós e com a terra, com a mãe terra. Que se expressa em biomas diferentes. Exato. Então não basta ter um amor genérico pela terra. É preciso ter um amor para a mãe terra que se expressa nesse bioma, nessas condições concretas. Então, quando nós falamos, precisamos recriar florestas, não é recriar com qualquer tipo de planta. No Cerrado é aumentar a nossa capacidade, inclusive, de recriar as plantas do Cerrado, certo? Porque, por enquanto, nós temos capacidade de reproduzir muitas poucas plantas do Cerrado que foram sendo destruídas. Isso. E nós precisamos aumentar a nossa capacidade de recriar espaços de, digamos, de cobertura vegetal típica do Cerrado. Muito certo? Bom. A mesma coisa na Amazônia, a mesma coisa na Mata Atlântica, a mesma coisa em todos os biomas. Isso. Um toquinho final, porque eu acho que já passou o tempo, que é voltar à ideia de comunidade ligada ao bem viver. Não é? É a ideia seguinte, no mundo que nós vivemos, todo mundo está fragmentado em eu sem nós, cada um cuidando de si. E quem é que cuida de todos? As empresas transnacionais, o grande capital com os seus produtos. Eles é que decidem o que produzir, como, o que destruir, como distribuir, o que a gente consome, né? Então, é como se eles dissessem, cada um por si, todo mundo aí separado, famílias, pessoas, cada um lutando pela sua sobrevivência, cada um por si, e eu por todos vocês.
Lá de cima, tecnologia, produtos descem e satisfazem as necessidades e criam novas. Nossa resposta é: esse caminho é inviável, é insustentável e está levando a Terra ao desastre. Que outro caminho? Recriar a humanidade a partir de comunidades autogestionárias. E aí é o que o Ivo acaba de dizer: conhecer o bioma e se organizar em comunidades para gerir esse bioma para que ele sustente a vida humana e a vida de todos os outros seres no espaço do território. Olha, nós estamos provocando essa continuidade da nossa reflexão, da nossa formação, né? Com esse conceito de comunidade. É comunidade humana, mas é também a comunidade da vida. É a comunidade da diversidade das formas de vida. Ninguém vive sozinho. E nesse sentido tem que ampliar. E aí eu acho que o Papa Francisco, retomando São Francisco e toda o que se aprendeu a partir das intuições dele, das práticas dele, a água é viva. O mineral é vivo. O animal é vivo. Eu sou vivo, você é vivo. Mas tudo tem vida. Tem uma palavra que está na carta do Papa que retoma essa sabedoria ancestral dos povos ancestrais, inclusive os que vêm da África, que nós temos uma presença forte no Brasil, né, que é a presença justamente dos povos africanos aqui. Então, qual é esse segredo? É que cada bem, que nós podíamos falar da natureza, eu prefiro dizer cada bem da terra, tem o seu espírito, tem presença de espírito. O Papa retoma isso dizendo, olha, cada ser tem um recado do Criador para a gente. Por isso ele diz que quando a gente, inclusive modificando nossa relação com o solo, jogamos ali produtos químicos, venenos, socamos, fazemos não sei o quê, vamos matando aqueles seres unicelulares, muitas vezes invisíveis aos nossos olhos, mas que mantêm a vida do solo, nós estamos perdendo a oportunidade de receber os recados deles que o Criador, ou a Terra Criadora, a Mãe Terra, deixou neles. Então nós temos que relacionar com todos os seres, tentando buscar neles qual é o recado que eles dão para nós, qual é a contribuição que eles querem dar e podem dar para a vida de todos, para a vida da grande comunidade de vida que é o nosso próprio planeta. Uma última coisinha que eu queria lembrar, né? Eu espero que no aprofundamento, quando se trabalhar o tema das mudanças climáticas, se trabalhe muito a vida que depende da atmosfera. E que justamente é a mudança da atmosfera que vai implementando o aquecimento, as mudanças climáticas mais gerais, mais globais. Nós dependemos também do que está ali na atmosfera, dos gases, da umidade, dos ventos. Então, nós precisamos reaprender a ter uma relação, eu diria, mais poética, nos dois sentidos. Poético como contemplar, acolher a mensagem que vem do poeta e dos diferentes poetas, e poeta também no sentido de que você trabalha muito nos seus livros ali, né? Como capacidade criadora nossa, não destruidora, criadora, criando, melhorando a vida do próprio bioma, criando junto com a Mãe Terra. Eu acho que por aí nós podemos gerar muitas iniciativas. Uma pergunta, vocês acham que é possível avançar nessa construção de um novo modo de viver sem abandonar as coisas que as pessoas consideram boas nesse modo de vida que a gente conquistou agora, tecnologia, energia, essas coisas? Isso é possível conciliar? Diga, Marcos. Eu acho que tem que haver uma seleção daquilo que a gente já criou e que facilita a vida humana para que a gente tome aquilo que realmente pode ajudar a ter uma
uma continuidade maior e a beneficiar a todo mundo. Porque uma grande parte da ciência aplicada na tecnologia, ela está sendo levada para a produção de instrumentos da morte, que são armas, que são produtos químicos tóxicos e tudo isso. É preciso redefinir o objetivo da ciência e da técnica para eles estarem também, elas estarem a serviço da vida e da humanidade. Então essa é uma primeira resposta. Segunda, criar uma ciência e uma tecnologia que buscam produzir caminhos de facilitar a vida humana em harmonia com os ambientes naturais, esse seria o caminho de usar aquilo que a gente já avançou para avançar mais ainda. E aí entra o outro problema que é econômico, que é, hoje em dia, tudo que a gente ganha de economia de trabalho e de energia com o aumento da produtividade trazido pela tecnologia tem sido apropriado pelos donos do capital e não democratizado. Quem cria a tecnologia são pesquisadores, são os operários e operárias que produzem novos produtos, mas eles não ficam beneficiados, nem a sociedade como um todo, nem a natureza, porque todos os benefícios ficam concentrados em quem é dono do capital. Aí entra esse desafio, como democratizar os ganhos da produtividade. E essa democratização pode chegar na forma de mais renda para todo mundo que participa, inclusive para a sociedade, como o projeto de renda básica que está sendo experimentado em alguns países, renda para todos os cidadãos e cidadãs, por serem cidadãos, uma mínima renda que garanta a vida, não é? Mas também na forma de menos tempo de trabalho necessário, para que a gente dedique mais tempo a desenvolver os nossos potenciais humanos. Aí, ligando com essa fala do Marcos, há um grande desafio, que é redefinir o que é necessário. E isso exige um grande debate, um grande diálogo entre nós. O Papa, ele diz que isso a gente só vai conseguir se a gente fizer um exercício profundo, ele diz, né, de mudança pessoal e em diálogo com os outros. Porque nós temos que nos libertar justamente do critério do consumismo. Trabalhar o necessário e não gerar lucro. Trabalhar o necessário que nós precisamos. Por exemplo, se nós olharmos a energia, que é um bem hoje cada vez mais indispensável, principalmente por causa do mundo urbano, a cidade, a vida no mundo urbano. Aí, nós precisamos de toda a energia que se produz? Tem que rever tudo. E nós usamos bem a energia que é produzida? Tem que rever tudo. E usando até novas tecnologias para poder consumir menos. E não mais. Certo? Perfeito. Outra coisa. Que fonte de energia utilizar? O sol? Ah, mas nós não temos ainda. Vamos gerar novos conhecimentos e até novas tecnologias para nos relacionar com o sol, para poder produzir energia e consumindo menos, para que nós possamos conviver com a natureza. Então isso exige mudanças profundas e realmente uma perspectiva de solidariedade, uma perspectiva de querer que a vida seja para todos e não lutar só para a sua própria vida e que vai levar para uma guerra, vai levar só para divisão, para concorrência entre as pessoas e com a própria natureza. Eu acho que por aí nós temos caminhos enormes para poder andar. Ótimo. E todo mundo pode trabalhar nos seus biomas, nos ambientes onde estão vivendo, procurando inclusive identificar quais são as iniciativas que vão na linha de construção destas sociedades do bem viver ou do bom viver, certo? E que, libertando-se da ilusão de que nós tenhamos um modelo. Ótimo, fala. Não há um modelo, porque aí não dá.
Por quê? Porque a natureza tem diferentes biomas, tem diferentes condições, tem que ter iniciativas diferentes, a cobertura vegetal vai ser diferente, as sementes são diferentes, os seres vivos são diferentes. Então, nós temos que trabalhar também, com as relações, todas vão ser diferentes. Então, nós temos que trabalhar com esse conceito de diferença, mas trabalhando a construção conjunta de um bem viver que seja favorável para todos os seres vivos. O sol que brilha todo dia exibe os dentes da alegria.